Neste vídeo, nós vamos dar continuidade no nosso treinamento de telas sinóticas aqui do portal de telemetria e nós vamos trabalhar com o relatório. Nós vamos dar início no desenvolvimento do nosso relatório, né, para aproveitar esse botão que a gente colocou aqui e a gente vai acessar uma outra tela para filtrar o nosso relatório, consultar o período do relatório e baixar um arquivo PDF diretamente aqui do portal de telemetria, da interface. Tá legal? Então, esse tutorial ele é baseado nessa documentação aqui, ó, né? Nesse tutorial que a gente tem aqui, ó, como criar telas de relatório no portal de telemetria. Isso aqui é um tutorial passo a passo, né? Como a gente vai desenvolver esse relatório que eu vou apresentar aqui na aula de hoje. Tá legal? Nesse vídeo aqui de hoje. Bom, vou acessar aqui telas. Nesse tempo aí que eu fiquei sem gravar os vídeos, eu fui criando várias telas aqui, tá? Mas, vamos lá. Criei aqui minha tela nova e a gente vai definir o layout. É importante dizer que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que nós estamos no mês de setembro de 2022, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, faz-se necessário, né, o usuário definir esse layout, tanto para a tela sinótica, que a gente veio desenvolvendo aí nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, e também o relatório, né, para configurar qualquer sinótico, qualquer dashboard aqui no portal de telemetria. Até o presente momento, a gente tem que definir um layout para depois sair mexendo lá nos painéis, nos objetos de tela, enfim. Bom, então, o que a gente vai precisar para construir o nosso relatório? O primeiro painel aqui, eu vou colocar essa barra de ferramentas. Barra de ferramentas nada mais é do que um campo para que a gente, né, para que o usuário possa preencher qual é o período do relatório que ele vai analisar. Se é os últimos 7 dias, se é o último mês, ou uma data customizada, um período, uma hora customizada, enfim. Aqui ele vai selecionar o período do relatório. Vou adicionar uma nova linha, tá? E aqui eu vou dividir esse painel ao meio. E aqui eu vou trabalhar com uma tabela, tá? Vamos achar ela aqui, ó. Tabela. Aqui na direita eu também vou colocar uma tabela, tá? Aqui embaixo eu posso dividir esse painel aqui. Vou colocar um painel gráfico. Aqui na direita eu vou colocar uma imagem, colocar a nossa imagem da unidade de bombeio. E aí, para finalizar, aqui, ó, eu vou colocar mais uma tabela. Tá legal? É um pouquinho meio confuso aqui no começo, mas depois a gente vai criando, vai vendo como é que vai ficar e vai ficar mais fácil de entender. Definir o layout, tá? Não precisa ser necessariamente nessa forma aqui que eu criei, tá? É uma sugestão. E aí, definir o layout, eu venho aqui e coloco meu conector de referência. Igualzinho a gente fez na etapa anterior. Bom, vou editar. Olha lá como está o layout do nosso painel. Legal, então aqui está a barrinha de ferramentas. A primeira tabela, né, uma do lado aqui. Vou colocar um gráfico, uma imagem estática. E essa minha tabela aqui que eu vou puxar os registros de histórico. Essa tabela aqui ela vai crescer para baixo. E aí é onde vai... Por isso que eu deixei ela pro final aqui, né? Porque ele vai gerar, sei lá, se eu consultar o ano todo, eu vou precisar de várias páginas PDF para apresentar o meu relatório aqui que foi filtrado. Bom, então vamos começar com essa tabela aqui, ó, com essa primeira tabela da esquerda. Eu vou clicar aqui no lápis para editar e a primeira coisa, vamos arrumar aqui o layout. Então eu venho aqui em cabeçalho, eu vou sumir com esse subtítulo, tá? Não vou utilizar ele agora. E aqui no título eu vou colocar aqui, ó, informações gerais do meu relatório. Tá? Informações gerais.
Vou excluir, tá? Eu vou excluir esse estilo. Legal. Bom, o que que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar o usuário que está extraindo, que extraiu aquele relatório. Vou colocar a data do relatório, tá? Qual foi a data que aquele relatório foi consultado? Vou adicionar uma linha depois. Qual é o conector? Qual é o equipamento que eu estou puxando aquele dado? E qual é o período do relatório, tá? Então, o nome do usuário, por exemplo, Vinícius, data do relatório, sei lá, dia 8 de setembro de 2022. O nome do conector, que é o nosso simulador, e o período do relatório. E aí, esse período do relatório ele varia de acordo com a seleção do usuário. Se ele vier aqui e filtrar este mês, por exemplo, tá? Olha lá, este mês, eu quero que nesse campo aqui, ó, seja apresentada essa informação aqui, ó, 1/9 de 2022 até 30/9, tá? Por exemplo. Legal. Então, a gente já definiu aqui algumas informações. Eu vou tirar, quer saber? Eu vou tirar isso, acho que fica legal, tá? Eu vou alinhar todo mundo à direita. Posso utilizar essa opção aqui, ó, propriedades da célula. E aí aqui no estilo, vou jogar todo esse pessoal aqui para a direita, ó. Todos esses campos para a direita. Legal, a gente alinhou todo mundo à direita aqui, tá? Eu vou mexer no último detalhe aqui, ó. Eu vou clicar nesse lápisinho aqui, ó. E esse painel, na verdade, eu vou trabalhar ele com 200 e no máximo aqui ele vai ser 400, tá? Tá ótimo. Tá? É um valor bom para trabalhar ali. Legal. Por enquanto, eu não vou mexer aqui nesse cara. Vou pular para esse painel da direita. Tá? Estou editando aqui. Mesma coisa. Vou retirar o subtítulo. Tá? Nesse título aqui eu vou colocar produção da UB no período. Tá? Isso aqui vou trazer algumas informações de tempo, informações gerais da aplicação, né? Aqui é informações gerais do relatório e aqui algumas variáveis que eu vou trazer do próprio, né, da minha aplicação aqui, que no caso é uma unidade de bombeiro. Vou retirar esse estilo, legal. Vou trabalhar com essas bordas aqui também e vou deixar aqui com 200, 400 também. Legal, já alinhou os dois, estão no mesmo tamanho. Legal, aqui eu vou colocar tempo da UB produzindo, tempo da UB parada. Vou criar mais uma linha aqui depois. Vai ser produção de óleo. Produção de óleo em metro cúbico. Mesma coisa. Vou alinhar à direita. E é isso aí. Olha lá, até agora a gente só está utilizando essa opção constante. Está colocando o nosso texto aqui, a nossa string. Bom, a gente mexeu aqui no layout. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer os dados. Né? Aqui nada mais são essas linhas aqui dessa segunda coluna, nada mais são do que dados que eu vou trazer do meu sistema aqui. Tá? Bom, então vamos começar com essa coluna aqui. Eu vou alinhar ela à esquerda. Tá? Ela vai ficar alinhadinha aqui à esquerda. E aqui nas propriedades, aqui vai ser diferente. Ao invés de utilizar constante, eu vou trazer um dado. Tá legal? Vou colocar aqui o dado. Meu conector de referência já colocou aqui. E qual é esse dado? É tempo, a minha unidade de bombeio produzindo. Tá? Vou colocar um formato aqui. Um F. Tá certo? Deixa eu tirar esse cara aqui, ó. Tempo da UB produzindo. Olha lá. Agora sim, apareceu aqui, ó.
49,8. Só que, o que acontece? Não tá legal, né? A gente precisa colocar os minutos aqui, né? Eu acho que fica legal se a gente trouxer os minutos aqui, que a gente sabe que a nossa aplicação traz esse valor aqui em minutos, tá legal? Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar essa expressão. Olha que bacana, essa expressão. E aqui ele traz para a gente uma série de expressões em JavaScript para a gente trabalhar. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor atual. Ó, ele trouxe uma expressão JavaScript. Até agora não mudou nada. Mas eu posso vir aqui e escrever. Tá? Olha lá. 49,8 minutos. Tá legal? Ou uma outra possibilidade. Ao invés de escrever aqui manualmente, eu trago aqui, ó, o label da minha unidade. Olha que legal. E a mesma coisa eu vou fazer para essa célula de baixo. Eu vou trazer um dado, que vai ser o meu tempo da minha unidade de bombeio parada. Tá? Vou colocar aqui a formatação, um F, e na expressão, vou colocar aqui current value e vou concatenar com a minha unidade. Olha lá como ficou. Fechar, estilo, a linha esquerda. Olha, esses tamanhos aqui estão diferentes. 11, agora sim. Deixar todo mundo com 11. Legal, a gente vai fazendo juntos aqui e já vai vendo como tá ficando. Bacana. Bom, e aí para a gente finalizar, a produção de óleo. A produção de óleo, eu vou trazer também um dado que é a minha produção de óleo em metro cúbico. A produção de óleo em metro cúbico. E aí também eu vou, nesse caso aqui, eu vou colocar uns 3 casas decimais. E a expressão é a mesma coisa. Vou colocar aqui o valor atual e vou concatenar com a minha unidade de engenharia aqui, metro cúbico. Estilo, a linha esquerda. Legal. Então olha que bacana. 49 minutos produzindo. Opa. 230 minutos parada. E 4,95 metro cúbico de óleo produzido ali. Maravilha. Então finalizei esse primeiro painel. Vamos voltar aqui para esse segundo painel. Então, tirar esse valor aqui. Bom, esse painel da direita, essa tabela da direita, a gente trouxe alguns dados da aplicação. No caso dessa outra tabela, a gente vai trabalhar com informações do sistema, tá? Com informações do sistema aqui. Então, aqui na aba propriedades, eu venho aqui em sistema e o meu usuário, que eu vou colocar, eu vou puxar aqui, ó, user. Olha que legal, a gente tem várias opções para trazer. Eu poderia trazer só o primeiro nome, só o último nome, ou o nome completo aqui, por exemplo. Então, coloquei aqui, ó, full name. Tá, vou alinhar à esquerda. Tá legal. Aqui também ficou com 12, ó. Então, juntos a gente vai arrumando aqui. Tempo real já para você ver como é que vai ficar. Aqui a gente já trouxe o nosso primeiro dado, nossa primeira variável de sistema. Aqui eu vou colocar a data do relatório. A data que eu estou criando o relatório. Tá? Então, propriedades, sistema. Para isso, ele também entrega para a gente um grupo aqui de history. E tem aqui, ó, created, que é a data que a gente vai criar o relatório. Por enquanto, ele ainda não apareceu nada, porque é somente quando o usuário for lá e der um preview ali do relatório que ele vai trazer essa informação para nós. Do conector, aqui, deixa eu só ver se eu alinhei à esquerda, legal. Do conector, a gente vai trazer o nome
desse conector. E o nome do conector a gente tem aqui no sistema como um dado. Aqui não, na plataforma, né, no portal, como um dado. Então aqui, ó, se a gente puxar aqui os dados do meu simulador da UB, ele traz todas as variáveis que eu cadastrei. E aqui abaixo, ó, ele traz propriedades do conector. Tem uma série de informações que a gente pode trabalhar aqui, ó. E uma dessas informações é o nome. Olha lá que bacana. Já colocou o nome. Alinhado à esquerda. Maravilha. Se eu tenho 100 equipamentos cadastrados na plataforma, e é uma tela de relatório, eu preciso colocar a propriedade nome do meu conector para ele saber qual conector eu vou puxar. Tá? Qual relatório? Aquele relatório pertence a qual conector, qual equipamento. Tá? Então isso aqui é importante de conter num relatório. E o período do meu relatório. Então uma coisa é a data do relatório, a data que foi criada, e outra informação é o período do relatório. Então o usuário veio aqui e colocou os últimos 7 dias, né, os últimos 30 dias, ou uma data customizada. Então eu preciso basicamente desse formato aqui, ó, de quando começou até quando vai. Tá? Para a gente apresentar aqui, ó. Então, aqui no período do relatório, eu vou colocar uma variável de sistema e a expressão vai ficar a seguinte. Eu vou trazer aqui, ó, history. E aqui na expressão a gente vai colocar o start. Vou dar um espacinho. End. Então, automaticamente ele já traz para a gente a data de início e a data de fim, que foi filtrado lá em cima. Posso fechar, alinhar à esquerda. Aqui eu vou colocar o tamanho 11 também. Maravilha. A princípio não veio nada ainda porque nós não filtramos o nosso relatório aqui. Tá certo? Vou publicar esse relatório aqui pela primeira vez. Teste relatório, versão 1.0. Tá, então vamos acessar aquela tela de status da UB, essa tela aqui, ó, e vou configurar esse botão. Então, quando eu apertar nesse botão, eu vou abrir essa teste relatório. Vou publicar. Tá, vou dar um F5 aqui na página. Legal. Clico no meu simulador. Maravilha, tá essa telinha que a gente já conhece. Tela relatório. Olha lá que legal. Ele já abriu aqui pra gente. Vou precisar arrumar a formatação. Olha que bacana, ficou uma formatação feia aqui, né? Então vamos arrumar já em tempo real aqui, ó. Teste relatório. Isso aqui, ó. Então faltou a gente mexer nesse aqui, ó, no formato. Então a data do relatório, a data eu vou colocar dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Acho que tá legal. E aqui no período do relatório, data, hora, minuto. Maravilha. Vou fechar. Aqui eu não vou publicar agora. A gente já viu como está ficando. Vou partir para configurar esse painel aqui, ó. Painel de histórico. Painel gráfico, aliás, né? Então vou clicar nesse lápis, tá? Aqui é bem simples. Eu vou colocar aqui uma série de dados. Aqui eu só vou colocar a produção. Vou colocar um gráfico da produção. Maravilha. Já apresentou aqui ele já simulou, né? Esse aqui é simulado. A gente pode ainda, né, dar uma suavizada aqui, né? Ou deixar onda quadrada. Enfim, aí vai de cada aplicação. Posso engrossar um pouquinho mais, com 3 e por aí vai. Posso aplicar um cálculo, um filtro, né? E por aí vai. E aí só para finalizar, vou colocar a legenda. Acho que nem precisaria dessa legenda, hein? Enfim, aí
Posso colocar o eixo Y, enfim, dá para brincar legal aí. Bom, esse painel aqui da direita, eu vou trabalhar com uma imagem. Vou clicar aqui, ó. Posso trazer uma URL, tá? Uma imagem da web. Ou já vou aproveitar essa biblioteca que eu tenho aqui, ó. Essa mesma imagem que a gente colocou naquele outro desenvolvimento de tela. Olha que bacana, imagem bonita. Vou deixar aqui 100% mesmo. E aqui é simples, é só isso. Tá? E aí, para finalizar, vamos mexer nessa última tabela aqui, ó. Que nessa última tabela é onde a gente vai apresentar os nossos registros de histórico. A mesma coisa, eu vou retirar o subtítulo e aqui no título eu vou colocar aqui histórico da minha unidade de bombeio. Tá? Coisa bem simples. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar algumas colunas. 5 colunas. Legal. 5 colunas. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Estilo. Tá. Esse estilo aqui. Opa. Tá. Esse estilo. Aqui eu vou colar esse estilo também. E aqui também. E tudo. Vou deixar tudo com 11. Padrãozinho. Legal. 11, 11. Vou deixar com 11 também. Negrito, negrito, negrito. Excelente. Bom, o que a gente vai apresentar de informação aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, o número do registro, a minha data, hora e 3 informações da minha aplicação. Por exemplo, o status da minha unidade de bombeio, a pressão da linha em PSI e a minha célula de carga, que traz o valor em KGF. Tá legal? Então aqui eu vou colocar meu registro. Aqui eu vou colocar data, hora, status da UB, pressão da linha e célula de carga. Para fazer uma graça, eu vou até colocar isso aqui, ó. Tá? O que a gente fez aqui? A gente acabou de configurar o cabeçalho aqui do nosso relatório. A partir daqui, né, daqui para baixo, é onde as informações vão crescer, onde a tabela vai crescer. Legal. O que a gente precisa configurar aqui agora? O meu conjunto de dados, também conhecido nos sistemas de supervisão como dataset. Então, aqui no conjunto de dados, basicamente eu vou definir quais dados de histórico eu vou puxar aqui para essa, né, para as minhas linhas aqui da minha coluna, tá? Então, quais dados que eu vou trazer? Eu vou trazer aqui, ó, esse comando da UB. Vou trazer a minha pressão da linha e vou trazer a célula de carga. Legal. Coloquei esses 3 dados aqui, ó. Bom, esse aqui são os meus dados que eu quero trazer. E logo aqui abaixo ele apresentou aqui, ó, exibir e dá opções aqui, ó. Você quer aproveitar e exibir o número da linha e a data e hora? Quando a gente marca essas duas opções aqui, por exemplo, essas opções aqui, eles vão anteceder os nossos valores. Então, por exemplo, eu vou ter lá, eu tenho armazenado aqui no banco de dados, sei lá, o status da unidade de bombeio. Meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10, meio-dia e 15, meio-dia e 20. Então, esse registro vai expandir aqui para baixo. Então, você pode também aproveitar e plotar aqui a data-hora. Tá? Então, se eu venho aqui e marco só essa opção de data-hora, se eu tivesse só aqui o comando da UB, eu poderia criar uma tabela com 2 colunas. Uma eu iria colocar o status e a outra a data-hora. Se eu marcar essa opção, a data-hora vai anteceder. Se eu marcar essa opção aqui, ó, número de linha,
data, hora e tivesse aqui só o comando da UB, eu precisaria de uma tabela com 3 colunas. E o número de linhas apareceria em primeiro, depois a data, hora e depois a minha variável. No caso aqui, eu vou marcar essas duas opções e coloquei 3 variáveis, 3 dados. Então eu preciso de 5 colunas. Número da linha, data, hora, status da UB, pressão da linha e célula de carga. Posso ainda, ordenar. Posso reordenar aqui. Enfim, isso aqui fica a critério do cliente. Depois que eu definir aqui o meu conjunto de dados e a exibição, eu vou selecionar uma célula-alvo. Ou seja, eu vou colocar a minha célula-alvo que eu vou linkar aqui com esse conjunto de dados. Então eu clico nessa mira, clico aqui nessa primeira célula, A2. Então o que eu estou falando para a plataforma? Basicamente eu estou falando que na célula A2 eu vou colocar o número de linhas, na célula A3 ele vai colocar a data, hora, na célula A4, desculpa, A2, B2, C2 ele vai colocar o comando, na D2 ele vai colocar a pressão e na E2 ele vai colocar a célula de carga. Tá vendo? Ele está aqui, ó. Tá? Maravilha. Então, aqui o registro, deixa ele numérico. Aqui o B2, olha, ele já trouxe a data, hora, minuto e segundo. Aqui o status da minha UB, o comando da UB. Essa variável aqui, na verdade, ela é uma lista de texto. Tá? Então, eu vou aproveitar aqui e configurar como lista de texto. E vou aproveitar a própria lista de texto do meu dado. Então, se o valor tiver 0, é desligada. Se tiver 1, ligado. Pressão da linha já está aqui, né? E a célula de carga 2F. Maravilha, é isso. Vou publicar versão 1.1. Confirmo. Vamos acessar o nosso relatório. E aqui eu vou clicar aqui em tela relatório. Tá, olha que legal. Como já está ficando aqui o nosso relatório. Vou filtrar aqui os últimos 7 dias. Ele vai demorar um pouquinho, porque está consultando lá no banco de dados. Olha aqui, ficou suavizada aqui a curva, né? Por causa que a gente... trabalhou com a senoide, né? Mas de repente a forma de onda triangular acho que seria melhor. Tá? E aqui ele já trouxe o histórico, né? Deixa eu ver se é essa opção aqui mesmo que eu tenho que utilizar. Comando da UB. O ideal seria eu estar pegando o estado da UB, ó. É que eu não coloquei aqui o histórico, tá? Mas eu vou habilitar o histórico aqui. O ideal seria eu estar trabalhando com essa opção aqui, o estado. Então o comando, ó, o comando que eu utilizei o histórico. Mas o comando, ele não vai trazer o valor real ali, né? Qual que é o estado atual. Enfim, isso aí é um detalhezinho. Aqui, então, o nosso relatório ficou da seguinte forma. Olha que legal. Eu clico aqui nessa opção. Ele trouxe aqui o nosso relatório. Quem é o usuário, qual é a data daquele relatório, qual é o período que está sendo filtrado. Aqui, ó, os últimos 7 dias. Olha lá. Ele já filtra aqui um período. Tá? E está o nosso registro de histórico. Clico nessa opção de preview. Tá? Ele vai carregar aqui a informação. E aí a gente pode clicar nessa impressora. Automaticamente o arquivo PDF ele vai ser gerado. Deixa eu carregar um pouquinho. Ele está consolidando e criando o relatório. Ele baixou. Vamos abrir. E é isso aí, ó. Bom, então aqui, pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar aqui, para a gente finalizar a parte da estética aqui do nosso relatório?
Vamos acessar aqui a nossa tela de relatório. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Nesse painel de histórico e de imagem, como eles estão, né, na mesma linha ali do painel, do dashboard, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode limitar o tamanho aqui do painel. Tá vendo que está automático? E essa imagem aqui é grande, ela tem mais de 900 pixels. Bastante coisa. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Definir um tamanho aqui, tá? Eu acho que fica um tamanho legal para dividir aqui com o painel de histórico, tá? 400. Então aqui a gente já está forçando, né? Já está explicitando que o tamanho do painel vai ser 400 mesmo. Tamanho mínimo e máximo 400, tá? Então a gente arrumou aqui. E aqui nesse painel, olha lá, vamos ajustar aqui para ficar legalzinho. No meio. Esse outro painel aqui também. Beleza. É isso aí. E clico na nuvem com a setinha lá. Maravilha. Publicamos. Olha lá. A gente volta aqui, clica no equipamento. Tá lá a nossa tela. Relatório. Olha que legal. Agora já ficou bacana aqui, né? A proporção da imagem. Com o nosso gráfico. Olha lá. Nossa unidade aqui, ó. E é isso aí. Então, clicando aqui, ó, no preview. Aqui ele já dá uma ideia pra gente. Aqui é o preview do relatório. De repente, agora que eu tô olhando esse vídeo final, de repente a gente poderia fazer o seguinte. Inverter, né, a imagem e jogar ela aqui na esquerda e o gráfico trazer ele aqui para a direita. Porque já tem, a gente aproveita esse cabeçalho aqui, produção da UB no período. Então, vamos aproveitar, vamos fazer isso aí. Teste relatório. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui para cima, eu clico e arrasto, ó. Aqui, ó. Automaticamente ele já inverteu, ó, o painel de imagem e painel de gráfico. Eu não posso clicar no X, não posso remover e depois criar outro, porque ele vai apagar. Eu tenho que arrastar. Então a gente arrastou. Vamos lá. Aqui eu vou até agora tirar essa legenda aqui, ó. Era o tamanho. Publiquei. Acesso a minha tela. Bacana. Agora sim. Fica aqui no preview. Legal. Maravilha, ó. Ficou bacana mesmo o nosso relatório. Clico na impressora. Olha que legal, hein? Ficou bem bacana. O relatório, o cabeçalho, com algumas informações aqui da minha aplicação. Um recurso gráfico. Tem até um 3D, né, do processo. Mostrando a máquina, o processo. Olha que bacana, né? Os registros históricos. Ficou legal mesmo, hein? E é isso aí, pessoal. Então a gente chegou no fim do vídeo aqui dos relatórios. É importante acompanhar também a documentação, porque lá está descrito passo a passo. Tá legal?